Quando fizemos a tal candidatura, uma das coisas que referíamos, que penso que agora já não é tão assim, mas no início era que na Covilhã havia teatro, o Teatro das Beiras, a Quarta Parede, havia música, como conservatório e diversas escolas de música e por aí fora, mas não havia artes plásticas, ou seja, há aqui muito caminho para fazer, para tornar a Covilhã mais dinâmica. Me perguntado como é que surgiu o projeto do UL. O UL começou em 2011. Aliás, a ideia do UL surgiu um pouco antes. O UL é organizado por 3 pessoas, nós somos os curadores e os produtores do festival, que é o Pedro Seixo Rodrigues, que é o meu marido, a Lara Seixo Rodrigues, que é a irmã do Pedro e a minha cunhada, e eu que sou a Elizabeth Garcia. Nós os 3, nessa altura, estávamos a viver em Lisboa e começavam a acontecer alguns murais, a arte urbana começava a nascer, por dizer de alguma maneira, em Lisboa. Eles os 2 são grandes seguidores de todo o movimento do grafite e depois da arte urbana. Eu sou de História da Arte e também gosto destas expressões artísticas. E começamos a ver também, inspirados por outros festivais de outras cidades, festivais que começaram a surgir na Itália, na Noruega, em cidades mais pequenas. Começamos a falar com artistas e a perguntar se pensavam que a Covilhã podia ser uma boa cidade para receber arte urbana. E a verdade é que todos os feedbacks eram sempre muito positivos. E nessa altura surgiram as candidaturas aos apoios pontuais à DG Artes, montamos o projeto, estruturamos tudo o melhor possível, muito bem. Fizemos a candidatura e recebemos a aprovação que deu origem à primeira edição do festival, do UL. O Pedro e a Lara, eles os 2 são da Covilhã, essa parte é importante. Realmente a Covilhã foi escolhida por ser a cidade deles e também porque tem potencial para receber um festival destas características, principalmente no centro histórico. Como é que escolhiam os locais para os murais? Os objetivos desde o início do festival foi reabilitar pela arte e trabalhar no centro histórico da Covilhã, que era uma zona que estava muito degradada, muito abandonada, principalmente há 12 anos atrás. E o nosso objetivo com o festival, um deles era realmente reabilitar este espaço da cidade com a arte urbana, para escolher as paredes. Nós tentamos sempre que sejam locais atrativos também do ponto de vista da fotografia final com que o artista vai ficar. E também em locais estratégicos para poder criar um roteiro da arte urbana, que agora já existe, já temos mais de 50 peças no roteiro. E o sucesso também partiu muito do vosso projeto porque sempre pretenderam retratar coisas que fossem da Covilhã, pessoas da Covilhã, histórias da Covilhã, e as pessoas sentirem-se representadas. Ou se foi mesmo porque há de facto assim, um ambiente artístico muito específico à Covilhã? Eu penso que não é tanto por haver um ambiente artístico específico na Covilhã, mas penso que foi importante, por um lado, o que estás a dizer, que todas as intervenções no âmbito do festival têm sempre uma ligação à história da Covilhã, à identidade, à fauna, à flora, à serra, o que seja. Mas há sempre uma ligação com a cidade, quase que é uma maneira, da cidade e a região, quase que é uma maneira de explicar um pouco a história através dos murais. Desde o início fomos super bem recebidos pela comunidade aqui, pelos moradores do centro histórico. Mesmo murais que nós, à partida, prevíamos que podiam causar algum desconforto ou algum alarido por causa dos temas serem mais sensíveis ou por diversos motivos, por aparecerem figuras, qualquer coisa, a verdade é que não se concretiza, que os moradores estão mais à frente do que nós podíamos pensar. Caem vocês um bocadinho uma preocupação de trazer novos nomes constantemente, nomes internacionais, para ir dinamizando cada vez mais o vosso projeto? Isso foi sempre o papel da curadoria desde o início também, convidar nomes da arte urbana, que já têm um percurso, que são artistas qualificados. Entre nós reunimos, escolhemos os artistas que vamos convidar e normalmente escolhemos os artistas pensando em trazer diferentes estilos, diferentes formas de pintar e diferentes maneiras de expressar-se com a arte, para também ter uma diversidade grande de intervenções aqui no centro histórico da Covilhã. O que nos acontece muitas vezes é que há artistas que nós não podemos trazer, porque o orçamento do festival não o permite. Os artistas desde a primeira edição também foram sempre pagos pelo seu trabalho. Voltando um pouco atrás, este reconhecimento de que são artistas profissionais
também tem que se dar no pagamento do seu trabalho, nem todos os festivais fazem isso e para nós é muito importante. Mas os artistas, pronto, adoram a experiência, depois nós temos parceiros na área da restauração, que também nos ajuda muito a que a experiência seja ainda mais agradável, não é? Temos muitos restaurantes aqui da cidade que nos apoiam e às vezes brincamos com os artistas, que é um festival de arte urbana ou é um festival gastronómico, o que é exatamente. Fazemos uma visita ao território, que é uma maneira deles terem uns dias de descanso, porque a verdade é que a agenda dos artistas é bastante intensa, e depois também de criarem uma ligação ao território e que depois o resultado final nós pensamos que também tem algum impacto eles serem bem tratados no que vão deixar na cidade. Acho que isso... E se sente uma responsabilidade de por este respeito e manutenção da arte urbana, pelo menos no interior? Claro que é uma responsabilidade, mas acho que no geral no nosso trabalho sempre vemos o que vai ficar... O trabalho tem que ser bem feito, porque é uma responsabilidade, porque está num espaço público, mas também porque é financiado com dinheiro público. Há uma responsabilidade gigante em todos os sentidos e também porque é um trabalho feito para a comunidade. As pessoas vão ver os murais todos os dias, os moradores abrem a janela e vem um mural todos os dias, por isso tem que haver esta responsabilidade. Penso que nós trabalhamos sempre de uma maneira séria enquanto a conseguir atingir bons resultados, em que os murais sejam bem elaborados, em trabalhar com boas tintas para que os murais se mantenham. Mas claro que com o passar dos anos o projeto vai crescendo e a responsabilidade, claro que aumenta. E a verdade é que o GUL é um festival que ultrapassa as fronteiras de Portugal e que é conhecido fora e é respeitado também fora. Conseguiram ir para o panorama da arte digital também, porque de repente olha-se para a pintura ou não se percebe, ou quer saber mais do artista e tem essa aplicação. Isso é uma coisa que querem continuar a incutir cada vez mais. Não podemos estar sempre a fazer visitas, nem há sempre essa possibilidade. E primeiro surgiu a opção de fazermos parte do projeto piloto do Tolkien. E para nós foi muito importante porque veio colmatar essa falha. Ou seja, uma pessoa sozinha pode visitar os murais todos na Covilhã, pode ler o QR Code e tem informação necessária, tem fotografias do que serviu de inspiração ao artista para o mural, tem muitíssima informação lá que nós normalmente damos nas visitas e que se não, apenas com o mural fica-se um pouco a aplicação que fizemos com a UBI, com o Departamento de Informática e Multimédia da UBI, foi importante porque é outro passo. Há aí também uma componente de jogo, atraiu muita gente para fazer, para ter aplicação. Vocês funcionam como uma rede, isso é interessante para vocês conseguirem ir se juntando, por exemplo, à rede deles, de artistas, e isso é um projeto que cada vez que é mais é conseguir criar uma certa base. Né, sim, claro. Isso é muito importante, tudo o que seja criar rede na comunidade é sempre muito importante e sempre tentamos fazer. Trabalhamos com as escolas desde o início também, levando artistas das escolas para fazerem workshops. A parte dos voluntários, que é mais recente, também é muito importante para criar um pouco desta rede, o contacto com os vizinhos e aos contactos com a comunidade e a rede. Em quantidade de murais, o Bossoletti, que é o mural que está aí, que é um negativo com as mulheres. O Bossoletti, as fotografias foram tiradas com bailarinas do Kaiser Ballet. O mural do Jofre Oliveiras, quando se vai para as Portas do Sol, que é aquela... O vestido foi feito por estudantes de moda da UBI. Juntamos o Rancho da Boidobra com as Adufeiras do Paul, com a Federação de Desportos de Inverno, ou seja, sempre há cruzamento, mesmo que não sejam diretamente com entidades culturais, com todas as entidades que fazem parte da cidade. Isso acho que sempre aconteceu e tem que continuar a acontecer. Antes do festival, essa coisa da democratização da cultura, mas mais do que os murais estarem na rua, é permitir às pessoas poderem acompanhar o processo todo criativo do artista, ou todo, não digo, mas praticamente todo de execução. E desde o início isso tem acontecido, pessoas que vão todos os dias a ver os murais para ver como é que estão a mudar de dia para dia e acompanham, e então as pessoas
com mais idade, que têm mais tempo livre, ainda notamos mais. Há pessoas que vão mesmo todos os dias e metem conversa com os artistas e eles levam uma cerveja ou umas cerejas ou não sei o quê. Isso é super importante. Um artista que trabalha na rua leva com tudo, não é? Leva com as pessoas que vão lá e dizem que não gostam da cor que escolheu e leva com a pessoa que vai lá e leva-lhe um bolinho recém saído do forno, não é? Ou seja, é assim... mas aqui normalmente é a parte boa que acontece.